Então, crianças, na aula de ciências de hoje, vocês vão estudar, vão pegar esse livro aí, Encontros, né, que vocês receberam ontem, e vão abrir para mim na página 274. Você vai abrir na página 274, pega lá, abre na página 274 e acompanha aí pelo livro, tá? A gente vai falar, nós vamos estudar então a alimentação dos animais. Vocês lendo aí, vocês vão ver que a alimentação dos animais, ela é bem diversificada, então é bem variada, né? Se classifica, então a gente pode dizer que está dividido em 3 grupos, né? A alimentação deles está dividida em 3 grupos. Tem os carnívoros, que a própria palavra já diz, né? Carnívoros, aqueles que comem carne, né? E tem além dos carnívoros, temos também os herbívoros. Vem de ervas, herbívoros, ervas, que se alimentam de ervas. E tem também os onívoros. O que são os onívoros? Os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas como de carne. Então, ele come os dois, né? Plantas e carne. Aí tem nessa página aí, você vai ver o grupo A e o grupo B. Eu não vou falar não, porque senão eu vou dar resposta à atividade, porque você vai fazer isso daí, ó. Observe as imagens e responda qual foi o critério utilizado para classificar esses animais. Você vai responder, fazer isso aí. Aí no livro tá meio apertadinho para você responder, né? Mas se o espaço der, pode responder aí no livro mesmo. Mas se não der, você faz no caderno, responde no caderno, tá? Se você achar que vai ficar muito apertadinho. Embaixo aí na página 274, tá escrito aí, fique sabendo, né? Aí tá falando o quê? Tá falando dos animais que se alimentam, então dos onívoros, né? Que são aqueles animais que se alimentam de carne e de plantas. Aí tá citando alguns desses animais, né? Dando alguns exemplos, que é o tucano, o teiu, o beija-flor, a ema, a maioria dos macacos e alguns peixes. Então são exemplos de onívoros, né? Acho que o tucano vocês conhecem, o beija-flor conhece, a ema, né? Então, macacos também não é estranho. E o teiu, não sei se vocês já viram ou ouviram falar do teiu. O teiu, gente, é um tipo de lagarto, né? Pequenininho. Ele é da região do norte do Brasil. Ele mede cerca de 50 centímetros. Então, 50 centímetros é bem pequeno, né? E eles moram em toca, eles vivem em toca. Então, os teiu aí, eles são, então, exemplos de onívoros. Come plantas e come carne, tá? Então, depois vocês vão classificar, então, aí o veado, né? O veado catingueiro, a capivara, aí a borboleta, né? Monarca, bonita borboleta, né? Aí depois no grupo B tem o quê? O tamanduá-bandeira, tem o jaburu, né? E tem o jacaré do papo amarelo. Vocês vão classificar depois esses 2 grupos de animais aí. Ainda falando dos animais onívoros, tem também o lobo-guará. O lobo-guará é um exemplo de animal onívoro também. Eles também se alimentam tanto de frutos como de pequenos animais, tá? A ema também tem uma característica interessante da ema, né? Que ela é a maior ave brasileira, ela não voa, né? E ela alimenta de frutas, semente, folhas de grandes árvores, né? Ela vai se alimentar de lagartos, de cobra, de caranguejos, de peixes e entre outros animais, né? Pequenos. Bom,
Então aí tá falando então dos onívoros, dos herbívoros e dos carnívoros. Repetindo, herbívoros, vem de ervas, se alimentam de plantas. Carnívoro, carne, alimentam de carne. Os onívoros dos dois tipos de alimento, carne e plantas. Aí depois, na outra página aí, vai falar dos bicos dos animais, ó, bicos grandes, né? Bicos e garras, bicos grandes, bicos e garras. O bico das aves, né, pode variar, né, de tamanho, de espessura, né? Tem uns que é mais larguinho, mais grossinho, outros mais fininho. No caso aí do papagaio, né? Ele tem o que? Os bicos. Olha lá, o bico dele é torto, é retorcido. Por que será que ele tem esse bico retorcido, né? Não é à toa, né? Tem uma função, né? Não tá lá só para enfeitar, para ficar bonitinho, nada disso. Então ele tem uma função. Qual que é a função? Por que serve esse bico deles? Por quê? Porque eles comem frutos, sementes, né, duras. Então tem que ser uma coisa forte para poder quebrar esses frutos, essa semente, né, que ele vai se alimentar. Tem o outro lá, o pica-pau, né? O pica-pau já tem o bico fino, né? Ele tem um bico fino. Por quê? É fino e forte. Por quê? Porque vai ajudar a pegar os insetos, porque ele alimenta de insetos, de larvas nos troncos das árvores, né? E o tico-tico, que tem um bico também, o tico-tico também tem um bico que vai ajudar ele a pegar os grãozinhos das plantas, né? Que serve de alimentação para ele. Bom, aí embaixo tem aí, para ler e pensar, um pequeno versinho aí que está falando do taputi. O taputi, o que será que é o taputi? O taputi é esse coelhinho aí, ó. Esse coelhinho bonitinho aí, ele é bem pequenininho, ó, e ele tá falando que ele tem cerca de 30 centímetros, né? Então é bem pequenininho. O taputi, ele habita, então, as florestas da América Central e da América do Sul. E é encontrado em várias partes do Brasil também. Então, ele também é encontrado no Brasil. E por que está perguntando? Por que o taputi deve temer o gavião? Por que será? Então, se você entendeu bem essa parte que eu expliquei dos animais carnívoros, herbívoros e onívoros, você vai saber explicar, tá? Depois, lá na página 276, a gente vai ver lá o quê? Que além do bico, algumas aves, né, e outros animais, né, possuem garras, né? Falamos do bico, agora vamos falar das garras. Possui garras. As garras, para que servem as garras desses animais? Também vai ajudar a capturar, quer dizer, a pegar as suas presas, né? Os seus alimentos, né? Que vai servir de alimento para eles. Então, aí, ó, para você ver, tá falando as garras do lagarto, que ajuda ele locomover e também capturar, quer dizer, pegar as suas presas, né? Que vai servir de alimento para ele. E outra coisa interessante aí, observe bem aí as unhas dos macacos. Olha que interessante, olha o dedo dos macacos e olha bem as unhas. Não parece com a unha do homem, do ser humano? Não parece que as nossas unhas não é parecido, o formato dos dedos dele, da unha? Olha para você ver como é que é bem parecido, né? Com os dedos e as unhas do ser humano, né? De nós, seres humanos. Então, as unhas dos macacos servem para proteger os dedos e auxiliam na alimentação. Então, eles vai ajudar também, né, na alimentação, a pegar, né, porque ele pega, a mãozinha deles é parecida com a mão do homem, né, de nós, seres humanos, para ajudar, então, a pegar, locomover, né,
ele agarrar então as coisas, né, que ele vai se alimentar. E tem aí as garras, está mostrando aí as garras dos gaviões, né, que também vai ajudar a capturar outros, né, animais que servem de alimento, né, os gaviões, né, a gente sempre vê, né, os gaviões tem a garra bem, então a gente pode ver que tem a garra bem afiada, né, e é grande, olha aí, por isso que ele consegue segurar, né, pegar as suas presas, né. Bom, aí vem atividade para você fazer. A atividade está aí, ó. Explique como os animais a seguir se alimentam e de que modo seu corpo pode auxiliar na alimentação. Então, você vai explicar. O beija-flor. Você vai explicar, então, como que o beija-flor, né, ó, como que o beija-flor se alimenta e de que modo o seu corpo pode auxiliar na alimentação, né? A gente viu aí, né? Além dos alimentos, da classificação aí, né? Dos alimentos deles, né? Que é onívoro, carnívoro e herbívoro. A gente viu também, falamos aí tá explicando, muito bem explicadinho sobre os bicos e as garras. Então, isso aí são parte do corpo do animal. O que essas partes do corpo do animal aí, por exemplo, do beija-flor, para que serve? No que vai ajudar? Em que vai ajudar na alimentação dele, né? A onça pintada. Aí você vai explicar também. Onça pintada, o que essas partes aí do corpo dela, né, pode ajudar ela na alimentação? Aí você vai explicar desses dois aí, tá? Do beija-flor e da onça pintada. Aí você pode pesquisar se quiser, se você não conseguir responder com suas próprias palavras, se quiser pesquisar, pode, viu? Porque a pesquisa ajuda muita gente, né? A aprender, a memorizar, a guardar, né? Então, é isso daí, tá? Você vai fazer, então, vai ler essas 3 páginas com bastante atenção. Ler, eu já acho que pelo que eu expliquei, porque eu falei que acho que deu para vocês gravar bem, né? Então, você vai ler, vai fazer a atividade, a questão aí da página 274, tá? Que tá falando dos 2 grupos aí, do grupo A e do grupo B. Vai fazer da página 275 aí, explicar por que o tapiti deve temer o gavião. É fácil, né? Responder. E vai fazer da página 276, vai explicar como os animais a seguir se alimentam e de que modo o seu corpo pode auxiliar na alimentação deles. Entendeu? Então, o beija-flor, vai falar do beija-flor e da onça pintada. Tá? Aí, então, é isso daí, certo? Essa, então, é a aula de ciências de hoje. É sobre a alimentação dos animais, tá? Capriche, leia com bastante atenção e capriche nas atividades, tá?